Olha aí, muito bom dia, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo aqui pela Rádio Adora Brasil, também estamos ao vivo pelo nosso Instagram para um conteúdo de crescimento e desenvolvimento. Esse é o New Coffee e eu sou o Nil Antunes e estou com você aqui, hein? Bora tomar um café junto? Bora bater um papo hoje? Nosso assunto da semana é necessidade de aprovação. E já estamos aqui para bater esse papo, né? Para conversar sobre isso, tomar esse café e falar sobre esse assunto chamado necessidade de aprovação. Então convido você a tomar esse café comigo, convido você a acompanhar esse conteúdo aí, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito produtivo e que vai abençoar muito a sua vida. Vamos compartilhar com nossos contatos aí, nossa live, para que a galera entre, para que eles participem aí com a gente. Você que está chegando agora, manda essa live para pelo menos 10 pessoas aí. Manda para 10 pessoas. Chama 10 pessoas para assistir essa live. Bora? 10 pessoas? Vem comigo? 10 pessoas aí? Chama 10 pessoas para assistir essa live. Bora para cima. 10 pessoas é o suficiente para você chamar para assistir essa live hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Tenho certeza que vai ser um assunto muito interessante. A gente vai poder trocar uma ideia muito massa aqui sobre esses assuntos. Bora para cima. Chama aí, manda para 10 contatos, 10 contatinhos. Manda para 10 pessoas aí. E vamos juntos começar o nosso New Coffee dessa manhã. Bom dia, Cléo. Bem-vinda. Essa semana tá forte, hein? Os assuntos aqui estão muito fortes. Tenho certeza que a live de hoje será muito produtiva. Manda então 10 contatos aí. Vamos chamar o pessoal para assistir a nossa live. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai começar também o nosso devocional, o nosso momento de oração aqui, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. E eu tenho certeza que o nosso dia será um dia diferente, porque Deus está no controle. Bora comigo? Convido você também a orar aí. Ore por mim também, coloca a minha vida, coloca esses projetos aí também nas suas orações, para que Deus possa nos usar aqui para alcançar a vida das pessoas com uma mensagem de transformação. Bom dia, Andréa, bem-vinda. Bora para mais um New Coffee. Vamos lá então, fecha os seus olhos, respira bem fundo. Pai, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Eu quero entregar a minha vida diante da tua presença. Que o teu amor, tua graça, tua misericórdia esteja sobre nós, Deus. Que nessa manhã o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, com o poder do Senhor, com o poder da sua palavra, com o poder da transformação, da mudança. E eu tenho certeza que, como um ser superior, como um Deus transformador, o Senhor se alegra com a nossa mudança, com a nossa transformação. Eu creio que é isso que nós precisamos. Estar em constante mudança, em constante transformação. Olhar a vida de várias formas, de várias perspectivas. Não fazer aquilo que realmente nós queremos, mas aquilo que realmente é a sua vontade. E que a sua vontade possa ser aquilo que nós queremos. Que possamos alinhar o nosso propósito, que possamos entender a nossa identidade, que possamos entender o nosso crescimento, que possamos entender o nosso desenvolvimento. Para não fazer aquilo que possa ferir os nossos princípios, possa ferir os nossos valores. Ó Pai, aquilo que venha ao contrário daquilo que o Senhor tem nos ensinado, mas que possamos abrir a nossa mente, que possamos estar livres realmente para atender o seu chamado, para entender a sua mensagem, e que essa mensagem possa transbordar na vida de outras pessoas também. Eu oro e agradeço agora por cada pessoa que está agora conectado com a gente, que está assistindo essa live, que o Senhor possa abençoar as suas casas, suas famílias, seus negócios, onde eles estiverem, Deus, elas possam ter a mão do Senhor protegendo a vida delas. Eu creio, Pai, no poder da sua palavra, e eu te agradeço pelo presente que é o dia de hoje. E eu também te agradeço por cada vida que tem nos acompanhado e tem aprendido conosco. Transforma a vida deles através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha aí, bom dia Rafael, bom dia Everton, bem-vindos ao New Coffee. Galera, seguinte, o tema da live de hoje é como se libertar da... Não, calma que esse é o tema de amanhã, calma, o tema de amanhã, eu já revelei o tema de amanhã, hein.
O tema da live de hoje é como saber se tenho necessidade de aprovação. Quero que você faça o seguinte, ó. Manda essa live para 10 pessoas e você escreve assim: quer saber se você tem necessidade de aprovação? Isso vai gerar um interesse para outras pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Então manda aí para 10 pessoas e escreve assim que você mandar. Quer saber se você tem necessidade de aprovação? Quer saber se você tem necessidade de aprovação? E manda live, deixa quieto e vem pra cá. E a gente vai falar sobre isso. Como saber se eu tenho necessidade de aprovação? Muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Eu tenho certeza que você vai observar alguns pontos aqui. Talvez você já passou por essa fase, ou talvez você está vivendo essa fase e você vai falar, cara, eu tenho necessidade de aprovação. Esses pontos são fortes na minha vida. Não, eu não tenho. Graças a Deus eu já passei disso. Isso é passado. Vamos seguir para cima. Vamos ajudar outras pessoas a saírem desse processo de necessidade de aprovação. Porque o crescimento só acontece a partir do momento que a gente identifica alguns pontos, né? Você sabe que as nossas lives aqui são de crescimento e de desenvolvimento. Para a gente desenvolver, para a gente crescer, o que acontece? A gente precisa identificar alguns pontos na nossa vida. Algumas coisas que estão nos travando. A necessidade de aprovação é um dos pontos que mais trava as pessoas. Cláudia, bom dia. Bom dia, Priscila. Bem-vindas ao New Coffee. A necessidade de aprovação é uma das coisas que mais trava as pessoas. Ontem eu dei uma definição muito forte aqui sobre a necessidade de aprovação. O que é a necessidade de aprovação? Na definição que eu dei ontem. Se você quiser saber a definição na íntegra, vai ter que ir no YouTube, no primeiro vídeo, o vídeo de segunda-feira. Mas a definição que eu dei ontem é o seguinte: necessidade de aprovação é você pegar o seu livre-arbítrio, presta atenção, pegar o seu livre-arbítrio e entregar na mão das pessoas e dizer para elas assim: escolha o melhor para a minha vida. Você transferir essa responsabilidade, você não viver o melhor, você não aproveitar aquilo que você quer, você não viver aquilo que você gostaria de estar vivendo, mas entregar essa responsabilidade na vida de grupos ou na vida de pessoas. Você pegar o seu livre-arbítrio e entregar para as pessoas, falar, escolha por mim. Isso é necessidade de aprovação. Entenda. Mas como saber se eu tenho a necessidade de aprovação? Esse é o tema da nossa live, né? Na verdade está até errado ali em cima, mas é como saber se eu tenho necessidade de aprovação. Esse é o ponto principal. Como saber se eu tenho necessidade de aprovação? Às vezes, estamos tão acostumados com nossos hábitos e forma de agir que não paramos para pensar sobre nossos comportamentos e suas consequências. E realmente, né, às vezes a gente está tão preocupado com tantas outras coisas que a gente não para analisar, né, alguns pontos sobre os nossos comportamentos e quais são as consequências do nosso comportamento. Nós vivemos no piloto automático. E realmente, quando você vive no piloto automático, você não toma as decisões. Porque é automático. O automático não precisa de decisões tomadas. As decisões são tomadas antes. E aí acontece uma série de repetições. É automático. Por isso que é automático. Tem uma automação nisso tudo. Então, são movimentos repetitivos. São atitudes repetitivas. São comportamentos repetitivos. Viver no piloto automático é ter tudo isso. Comportamentos repetitivos. E isso faz com que você não evolua, isso faz com que você fique travado. Assim, se você deseja saber se uma pessoa necessita da aprovação dos demais, o primeiro passo é refletir e responder as perguntas que nós vamos fazer agora. Primeiro ponto, anota aí para você não perder essa questão. Primeira coisa para você saber se você tem necessidade de aprovação: você sente medo antes de contar a alguém uma decisão que tomou. Sabe quando você sente aquela necessidade realmente, aquele medo, porque se você errar, você vai estar errando sozinha ou sozinho, que você não consegue tomar aquela decisão e ter aquela decisão só para você? Aí você sente medo de contar para alguém, porque você tem medo de falhar depois. Ou se não der certo, as pessoas vão jogar
na sua cara, aí esse é o seu medo, o seu principal medo. Para começar, já é difícil, muitas vezes, você tomar essa decisão sozinha. Mas quando você toma, você sente medo de compartilhar as decisões com as pessoas. Porque você acha que você não poderia tomar essa decisão sozinho. Você acha que você não poderia tomar essas decisões sozinha. Então gera um medo, gera um bloqueio. E você evita tomar algumas decisões sozinhas. Você evita tomar algumas decisões, para falar a verdade. E aí acaba te paralisando, porque você sente uma necessidade de ser aprovado, mas o fato de você tomar decisões sozinhas vai afetar todo esse processo, vai quebrar esse ciclo e você não faz isso. E quando você faz, você não compartilha, porque você tem medo de julgamentos, você tem medo porque você não pediu a opinião de outras pessoas para tomarem a sua decisão, você tem medo porque não teve ninguém para contribuir com o que você fala. Então esse é um ponto muito importante. Bom dia, Cris. Bora para mais um New Coffee, né? Você evita constantemente dar a sua opinião por medo de não agradar. Esse é o segundo ponto interessante para você saber se você tem necessidade de aprovação. Você evita constantemente de dar a sua opinião por medo de não agradar as outras pessoas. Isso é forte. Muitas pessoas retraem. Muitas pessoas têm uma opinião, talvez uma opinião clara, talvez tenha uma noção, talvez tenha uma ideia clara do objetivo, mas não dá a sua opinião, porque ela tem medo de desagradar as pessoas. E quando ela dá a opinião, quando acontece dela dar a opinião e alguém fala alguma coisa, ela retira a opinião dela. Isso acontece dentro de empresas, dentro da família, porque ela acha que a opinião dela não é importante e que se a opinião dela estiver valendo, ela não vai estar sendo aprovada pelo grupo ou pelas outras pessoas. É a necessidade de aprovação. Então ela evita constantemente. Praticamente você não ouve a opinião dela. Praticamente ela simplesmente acata a opinião dos outros. Ela não tem vida própria. Ela vai pela decisão dos outros. Então ela aceita o que os outros decidirem. E quando você faz essa pergunta para não desagradar as pessoas, ela sempre fala, não, qualquer coisa. Para mim tá bom. O que vocês decidirem tá decidido. Conhece alguém aqui assim? Coloca aqui para mim nos comentários. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que toma essas atitudes? Ou você é uma dessas pessoas? Se for, você coloca aqui também. Eu conheço. Não precisa falar que é você. Isso é ruim. Isso atrapalha o crescimento, isso atrapalha o seu desenvolvimento. Isso mostra que você é uma pessoa que tem necessidade de aprovação e você precisa resolver isso, porque você está pegando o seu livre-arbítrio e está entregando na mão de outras pessoas, porque você tem medo de dar a sua opinião para não magoar ou para não desagradar outras pessoas. E às vezes é dentro da sua casa mesmo. É necessidade de aprovação. Às vezes você sente necessidade de ser aprovado pelas pessoas da sua casa. E por isso você se retrai. Por isso você não opina. Por isso você aceita tudo. E tem um problema muito sério em relação a isso daí. Quando você vai aceitando tudo, quando você guarda tudo para você, isso pode te transformar numa doença. Isso pode refletir no seu corpo. Talvez você até viva doente já e não sabe o porquê. Talvez você não encontre, através de exames, a causa da doença. Mas é porque você está guardando muita coisa. Lógico, é uma soma de fatores. Mas a necessidade de aprovação, ela pode te gerar um transtorno muito grande na sua vida. E pode estar atrapalhando o seu crescimento hoje. Pode estar atrapalhando a sua evolução hoje. Pode estar atrapalhando você de viver o seu propósito, de viver o seu sonho, de viver a sua vontade, porque você não consegue sair do lugar. Você travou em um certo ponto, você vive agora numa prisão chamada necessidade de aprovação e você não tem liberdade porque você entregou a sua liberdade para outras pessoas. Você entregou o seu poder de decisão, você entregou o seu livre-arbítrio para outras pessoas e deixou elas decidirem qual é o seu futuro. E o futuro que elas decidiram para você é esse futuro medíocre que você está levando agora no presente. E o futuro que elas decidiram para você, o amanhã,
é o mesmo que você está vivendo hoje, porque você não pode sair da bolha. Você não pode sair da prisão, você não pode sair da caixa. Você não pode viver a sua vontade. Mas a pergunta que eu faço para você é: quem foi que disse que você não é livre? Ou quem foi que te prendeu? Ou por que você se prendeu? Ou por que você está se prendendo hoje? Você está entendendo? Você está entendendo como é forte essa questão da necessidade de aprovação? O como te trava? O como tira você da vontade de Deus? O como tira você da presença de Deus muitas vezes? O como tira você de dentro da sua família? Ou como faz com que você seja simplesmente mais uma pessoa? Mais um número? Faz com que você simplesmente marque presença? Que você não tenha vontade, desejo? Que simplesmente você seja uma máquina? Que você não dê a sua opinião, que você não contribua com a humanidade, que você não contribua com as pessoas, que você não contribua com os grupos, porque você entregou a sua liberdade na mão de outras pessoas. Esse é um ponto muito forte em relação à necessidade de aprovação. O que te chama a atenção? O que você quer fazer que você não pode fazer? O que você faz? Outro ponto aqui para você entender. Você sempre dá prioridade às necessidades dos outros. Conhece alguém que deixa de fazer as coisas para fazer as coisas para os outros? Que dá prioridade para as coisas dos outros, necessidade dos outros? Conhece alguém assim? Conheço várias pessoas. Já fui muito assim. Deixar de fazer as coisas para mim para fazer as coisas para os outros. Por quê? Porque eu não poderia desagradar os outros. Porque eu não poderia dizer não para as outras pessoas. A gente vai falar sobre isso, sobre dizer não. Mas eu achava que era mais importante fazer as coisas para os outros do que fazer para mim, do que fazer para minha família. Dava prioridade para as coisas dos outros, dava prioridade muitas vezes para o trabalho fora do horário de trabalho. Dava prioridade para a família dos outros e não para a minha. Dava prioridade para a vida dos outros e não para a minha vida. Fazia aquilo que os outros queriam e não aquilo que eu gostaria de fazer. Deixava de fazer aquilo que eu gostaria de fazer para atender a necessidade de outras pessoas. Porque eu tinha necessidade de aprovação. Porque se eu falasse não, como eu seria visto? Talvez eu não pertenceria mais àquele grupo, talvez eu não faria parte mais daquele ciclo de amizade. E era isso que eu ficava pensando. Mas você não precisa viver isso. Você não precisa dar prioridade para a necessidade dos outros. Você precisa dar prioridade para a sua necessidade. Para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para o seu desejo, para a sua vontade, para o seu sonho. É você, é sobre você. Eu não estou dizendo que você não pode ajudar os outros, deve ajudar os outros. Mas qual que é a prioridade? Qual que é a necessidade? O que precisa acontecer agora? É você, é sua família, é sua casa? Vai ferir alguma coisa? Não vai ferir. Ajude os outros. Mas não dê prioridade para a necessidade dos outros. Tem pessoas que vão usar você para fazer aquilo que elas não gostariam de fazer. Porque você aceitou. Você entregou a sua liberdade para elas, você entregou seu livre-arbítrio para elas, elas estão decidindo o seu futuro, então elas vão te colocar em coisas que você não gostaria, em coisas que elas também não gostariam, porque é mais fácil você fazer uma coisa que ela não gostaria, porque você está disponível para isso. E você aceita, porque você quer fazer parte do grupo. Você quer fazer parte da amizade dessa pessoa. Você quer fazer parte da família dessa pessoa. Então você dá prioridade para a necessidade dos outros e não para a sua. E às vezes você faz reclamando. Às vezes você faz chorando. Você não faz com vontade. Você não faz com desejo. Porque você sabe que não é aquilo que você gostaria de fazer. Mas você tem uma necessidade de aprovação. Talvez você não sabia disso. Outro ponto. Você se preocupa muito com o que os outros dizem sobre a sua aparência ou forma como se veste. Uau! Você olha no espelho, você se arruma, coloca aquela roupa bonita, aquela roupa massa, mas você tem que perguntar para alguém:
E aí? Ficou bom? Faz isso ou não? Coloca aqui nos comentários. Faz isso ou não? Fala pra mim aqui. Mulheres, homens, fala pra mim aqui. Faz isso ou não? Você se preocupa muito com o que os outros dizem sobre a forma que você se veste. Você se veste de acordo com o que as pessoas definem. Você coloca uma roupa e você precisa da opinião de outra pessoa. Mulheres sempre querem que o marido dê opinião, né? As mulheres ainda tem mais um processo aí, né? Geralmente elas perguntam a opinião do marido, quando o marido fala que ficou bom, aí elas trocam, né? Quando o marido fala que não ficou, aí geralmente elas aceitam, né? Geralmente é o inverso, né? Brincadeira. Brincadeira. Mas às vezes, né? Às vezes você quer uma opinião, é diferente. Mas sempre os outros têm que definir? Sempre os outros têm que definir a forma que você se veste? O grupo tem que definir a forma que você se veste? Isso significa que você não é livre. Às vezes você busca por liberdade, mas você tem que se vestir conforme o grupo, porque senão eles te zoam. É diferente do que ser uma exigência da empresa onde você trabalha, é diferente. Estou falando sobre liberdade. Dentro da empresa onde você trabalha, muitas vezes você não tem o direito à escolha. Você tem que fazer conforme as regras que são lá, conforme o estatuto do lugar que você trabalha. Mas quando você vai sair, quando você vai frequentar um outro tipo de ambiente, quando você sai do seu trabalho, isso te atrapalha? Você tem que se vestir conforme a opinião dos outros mesmo? Isso é necessidade de aprovação. Você precisa da aprovação dos outros para você até se vestir. Até para fazer uma coisa básica. Você já parou para pensar? Mas você entregou a sua liberdade para outras pessoas, né? Outro ponto. Você não consegue dizer não, inclusive quando sabe que está indo contra suas crenças e seus valores. Quem tem necessidade de aprovação não consegue falar não para os outros. Você consegue falar não? Coloca aqui nos comentários. Você consegue falar não para os outros? Ou é difícil falar não para os outros? Fala aí. Coloca aí nos comentários. Você consegue falar não para os outros? Os outros fazem o que quer de você. E quando você não serve, você não serve. Quando você não está disponível, você não serve. As pessoas ficam de cara com você. Porque você faz tanto pelos outros que quando você não pode fazer, as pessoas ficam bravas com você. Necessidade de aprovação. Outro ponto aqui, você sempre tem que postar nas redes sociais algo sobre a sua vida e ficar triste quando não ganha as curtidas, quando você não ganha os likes. A gente está falando aqui sobre como você saber se você tem necessidade de aprovação. Os pontos que eu estou falando aqui, se você se identifica, significa porque você tem necessidade de aprovação. Você está num processo que as pessoas precisam aprovar aquilo que você faz. Você pegou o seu livre-arbítrio, você pegou a sua liberdade e entregou na mão de outras pessoas. E elas estão definindo como você se veste, elas estão definindo o que você faz, elas estão definindo como você se comporta. E aí você vai para as redes sociais, você posta algo para a sua vida e você fica triste quando as pessoas não comentam sobre a sua vida. Porque você precisa que as pessoas de fora deem uma opinião sobre a sua vida, porque senão não faz sentido para você. Necessidade de aprovação. Isso é forte. Isso é muito forte. Outro ponto aqui, você tem dificuldade em estabelecer limites, ser direta ou comunicar-se de forma clara e verdadeira. E aí? Fala pra mim. Tá se identificando com alguns pontos? Pelo menos um. Se você disse sim aí, pelo menos a maioria, vamos dizer assim, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Se pelo menos 3 dessas perguntas aí foram sim, eu vou repetir para você aqui e você faz uma análise aí. Mas se pelo menos 3 dessas perguntas foram sim, cuidado. Ou você já entrou ou você está entrando num processo de necessidade de aprovação. A sua vida não está sendo conduzida por você.
A sua vida está sendo conduzida pela opinião das outras pessoas. As perguntas aqui para você. Você sente medo antes de contar a alguém uma decisão que tomou? Você evita constantemente dar a sua opinião por medo de não agradar? Você sempre dá prioridade às necessidades dos outros? Você não consegue dizer não? Inclusive quando sabe que está indo contra suas crenças e valores? Você se preocupa muito com o que os outros dizem sobre a sua vida e fica triste quando não ganha os likes aí nas redes sociais? Ou melhor, você se preocupa muito com o que os outros dizem sobre a sua aparência ou a forma como se veste, né? Você sempre tem que postar nas redes sociais algo sobre a sua vida e fica triste quando não ganha muitos likes e você tem dificuldade de estabelecer limites, ser direta ou comunicar-se de forma clara e verdadeira. Esses são os pontos aqui para você entender sobre a necessidade de aprovação. Como saber se você tem necessidade de aprovação? Eu quero deixar para você aqui uma frase de Steve Jobs, que diz assim: não permita que o ruído das opiniões alheias matem a sua voz interior. Não permita que o ruído das opiniões alheias matem a sua voz interior. Amanhã a gente vai falar como se libertar da necessidade de aprovação. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa identificar algumas coisas para o seu crescimento. Se você tiver necessidade de aprovação, você não vai crescer. Ou você pode até crescer até um ponto, as pessoas vão deixar você crescer e depois a opinião delas vai definir o seu futuro e você vai voltar para estaca zero. Talvez você já até tentou começar um negócio, avançou, chegou a um ponto você não conseguiu. Talvez a sua vida é assim, você começa uma coisa, acha que dessa vez você vai terminar e você não consegue terminar. Você sempre volta para estaca zero. Você sempre começa as coisas e não termina. Porque a opinião dos outros está definindo o seu futuro e a opinião dos outros dizem que você não pode sair do lugar. Você pode até voar um pouquinho, mas você tem uma corda amarrada no seu pé e eles vão te puxar no momento em que eles acharem que você voou demais. Você não é livre. Quando você tem uma necessidade de aprovação, você não é livre. Bom dia aqui pro Danilo, talento feito com amor. É Kelly, né? Quando você tem necessidade de aprovação, você não é livre. Porque você entregou o seu livre-arbítrio na mão de outras pessoas. Então, quando você começa a voar, você tem uma corda amarrada nos pés, você vai até uma certa altura, quando você está indo longe demais, as pessoas puxam essa corda e trazem você de volta para a realidade. Tenho certeza que algumas pessoas aqui se identificaram com essa palavra, chamada necessidade de aprovação. Mas a partir de hoje, você identificando esses pontos, você consegue trabalhar. A partir de hoje, identificando essas questões, você pode tomar um novo rumo na sua vida. Você pode escrever uma nova história. Pode. Talvez um mentor pode te acompanhar. E se você precisar desse acompanhamento para sair de da necessidade de aprovação, você pode mandar um direct aqui escrito mentoria. Eu vou te chamar, a gente vai marcar uma reunião e a gente vai criar uma estratégia para você sair do lugar, para você vencer a necessidade de aprovação. Porque talvez a necessidade de aprovação está travando o seu crescimento. Porque as pessoas não estão deixando você sair do lugar. Mas tem como? Tem. Já estou trabalhando com algumas pessoas, estamos trabalhando no processo de necessidade de aprovação, elas entenderam que elas têm uma vida e que a vida delas precisa ser vivida. Mas é você que tem que viver a sua vida, não as pessoas que têm que definir a sua vida. Então não se importa com a opinião dos outros. Várias pessoas aí, pega as pessoas que contribuíram com a humanidade, pega aí os grandes nomes, vê se eles se importaram com a opinião dos outros. Se eles tivessem se importado com a opinião dos outros, eles não tinham saído do lugar. Hoje você não teria muitas tecnologias que você tem aí.
Porque a opinião dos outros não falou mais alto. Por que você está travando o teu crescimento? Talvez você poderia estar avançando e fazendo a diferença na vida de outras pessoas através daquilo que você faz e você não está fazendo porque você está travado na opinião de outras pessoas. Para com isso. Está na hora de jogar a opinião das pessoas fora. Parar de carregar esse fardo, tirar isso da sua mochila e começar a andar, começar a voar. Tira essa corda do seu pé. Você foi chamado para ser livre. Para viver o melhor de Deus aqui nessa terra, mas você não está vivendo porque você criou uma bolha para você, para tentar se proteger, entregou o seu livre-arbítrio, entregou a sua liberdade para outras pessoas e você agora não consegue sair mesmo que você queira, a não ser que você vá lá e recupere essa liberdade. Por isso eu falo, talvez você precise de ajuda, talvez você precise de uma terapia, talvez você precise de um mentor na sua vida, alguém que vai te ajudar a caminhar. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu ajudo pessoas a saírem do lugar. Se você está assistindo essa live aí pelo Instagram, pelo YouTube, manda uma mensagem aí. Se você precisa de ajuda, se precisa de alguém que pega da sua mão e fala assim, eu preciso de alguém que me mostre o caminho, que me mostre a direção, que me mostre que eu não preciso da opinião dos outros para fazer aquilo que eu quero. E o mentor faz isso na sua vida. O mentor vai ajudar você. Então se você precisa, manda um direct aí, escrito mentoria. E a gente vai marcar uma reunião, a gente vai falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que em poucos dias você vai sair do lugar. Você vai romper essa barreira da necessidade de aprovação. E eu vou mostrar para você, através de um plano de ação, que você não precisa da opinião dos outros para avançar. Que você não precisa da aprovação dos outros para avançar. E vai ser surreal o que vai acontecer com você. Porque eu já estou fazendo isso e está dando certo nas pessoas. Porque eu já fiz isso em mim. Bora ligar um botãozinho ali? Não vou falar aqui o palavrão porque tem crianças que assistem na minha live. Mas tem um botãozinho ali que dá pra você ligar assim. Você sabe do que eu tô falando. Então liga esse botãozinho aí, dane-se. Vamos colocar, né? O botãozinho do dane-se. É o botãozinho do dane-se. Kelly, pega o começo da live aí se você não pegou, viu? Liga o botãozinho do dane-se aí. E dane-se a opinião das pessoas. É necessário um crescimento, é necessário um avanço. Não tem tempo mais para você ficar perdendo tempo. É o que eu falo para as pessoas aqui. O que eu estou fazendo aqui é um movimento para gerar uma transformação na vida das pessoas. Nós estamos programando agora aqui em São José dos Pinhais um evento chamado Kairos, o tempo certo de despertar. Você que precisa despertar, você que quer sair do lugar, você que não entendeu o objetivo da sua vida, você que não sabe o que fazer ainda, você que está perdido, você que não vê direção. Esse evento é um evento para você, é uma imersão. É um dia, é no sábado, na tarde e à noite. É um dia que a gente vai parar. Você vai ter palestras específicas. Palestras específicas para você destravar. Para você realmente entender o tempo certo, para você despertar. A gente vai estar anunciando aí, faça a sua inscrição, são vagas limitadas, a gente vai trabalhar com um número reduzido aí de pessoas. Mas eu creio que vai ser um mover. Algo sobrenatural vai acontecer. Porque pessoas precisam ser destravadas, pessoas precisam ser despertadas, e é isso que a gente vai fazer. Se você chegou agora, não pegou aí os pontos da live, como saber se eu tenho necessidade de aprovação? Assiste a live de novo aí, identifique os pontos, vai para cima, rompa a necessidade de aprovação. Tenho certeza que você vai evoluir bastante, ok? Se você ainda não comprou, se você ainda não leu o meu livro aqui, eu sempre estou falando dele aqui, ó, tá aqui. Destravei e agora como fazer a diferença na vida de outros. Ou se você já leu esse livro aí e não leu o meu segundo livro, ó, Destravar Espiritual, tá? Você acha que esse livro aqui é um livro espiritual? Fala pra mim. Você acha que é um livro espiritual? É a pergunta que eu faço pra você. Você vai descobrir se você lê. Você vai descobrir se você lê. Destravar Espiritual também está disponível. O link está na bio aqui do meu Instagram, nil.oficial. Entra lá no link da bio, você pode comprar, recebe na sua casa aí. Beleza? Se fez sentido para você, se você precisa de alguém para pegar da sua mão, se você precisa de uma mentoria, se você precisa de alguém para desenvolver um plano de ação para você, a mentoria dura 3 meses. Eu pego da sua mão, eu te acompanho e eu ajudo você a sair do lugar. Bom dia, Josué. Beleza? Vamos para cima?
vença a necessidade de aprovação. Se você identificou cada um desses pontos que a gente falou aqui, você tem sim necessidade de aprovação. E se você tem necessidade de aprovação, você pegou o seu livre-arbítrio, você pegou a sua liberdade e entregou na mão das outras pessoas. E se você entregou na mão das outras pessoas, são essas pessoas que vão definir o seu futuro. E eu tenho certeza que o seu futuro não será muito grande. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. Estamos estruturando aí para que a partir da semana que vem o nosso New Coffee mude de horário. A gente vai estar anunciando aí, mas provavelmente o New Coffee a partir da semana que vem venha para o horário das 8 em ponto. Olha só, provavelmente ou 8 em ponto ou um pouquinho antes das 8 aí. Tá? A gente vai estar estruturando isso. Quarta-feira está disponível para você, você recebeu de presente, vai para cima, assuma o controle da sua quarta-feira. Se você perdeu o início da live, eu aconselho que você assista de novo, porque eu falei sobre como saber se tem necessidade de aprovação. São 7 pontos para você identificar se pelo menos 3 dele você faz, é porque você tem necessidade de aprovação. Exatamente. Beleza? Bora para cima, bora destravar, vai assumir o controle da sua quarta-feira, tem muita coisa para você viver, tem muita coisa para acontecer. Deus abençoe sua vida, fique na paz e bora destravar!